Meu nome é Cassidy e tenho 20 anos. Aposto que ninguém ficará surpreso se eu disser que meu relacionamento com a mãe do meu namorado foi complicado desde o começo. Isso é bastante comum, né? Mas e se eu dissesse que uma vez ela me enlouqueceu tanto que eu quase a matei? O Jaden e eu nos conhecemos pouco mais de um ano atrás, em uma dessas festas sofisticadas de arte. Ele estava com sua namorada, mas não tiramos os olhos um do outro durante a noite toda. Em determinado ponto, nos encontramos por acaso de frente para uma das pinturas e conversamos por um segundo. E quando eu mencionei que era uma artista iniciante, ele se interessou pelo meu trabalho, então dei o endereço do meu estúdio para ele. E, resumindo, ele veio morar comigo depois de terminar com a namorada. Por quase um ano, nossa vida juntos foi ótima. Até ele começar a dizer que a mãe dele, que tinha vindo da Inglaterra e que ele não via há muito tempo, estava morrendo de saudade dele. Eu já tinha ouvido Jaden falar muito bem da mãe dele e meio que já gostava dela, então quis conhecê-la. Além do mais, essa coisa de conhecer os pais geralmente significa blá blá blá, que a coisa tá ficando séria, né? Então eu disse que ela poderia ficar com a gente para não gastar tanto em hotel e isso deixou o Jaden nas nuvens. Assim que a senhora Evans pisou no nosso apartamento, começou a criticar cada centímetro dele. Ela não gostou do sofá que nós tínhamos comprado especialmente para ela, nem das cortinas, que segundo ela deveriam ser mais transparentes para deixar a luz do sol entrar. Mas o pior é que ela não foi com a minha cara. Ela disse que eu estava usando uma roupa esquisita e brega, que felizmente ela tinha trazido um moletom de presente para mim, e depois insistiu para que eu o experimentasse imediatamente. Claro, eu quis ser educada, embora não tivesse gostado da cor do tecido, e quando vesti, ficou um pouco apertado. E sabe o que ela disse? Que se eu perdesse alguns quilos, ele ficaria perfeito. Eu fiquei calada e só sorri, mas não tive dúvidas de que ela me achava gorda. E mais, ela, digamos, não concordava com o fato do Jaden e eu morarmos juntos sem termos casado. Então, de vez em quando, eu a ouvia fazer comentários ácidos sobre a minha moral. É que ela havia perdido o marido há muitos anos, mas ainda permanecia fiel a ele, e isso a tornava praticamente uma santa aos olhos do Jaden. Para mim, ela era cruel daquele jeito justamente por não ter a companhia de um homem, mas ai de mim se dissesse isso em voz alta. Ah, eu também tinha um presente para ela, um retrato do Jaden e eu, que eu mesma havia pintado. Você acha que ela gostou? Duvido, pois ela não disse nada além de um obrigada, enquanto olhava para o quadro como se estivesse vendo alguma coisa horrenda ali. Por fim, depois de todas as formalidades de troca de presentes, ela foi desfazer as malas, e eu e o Jaden fomos preparar o jantar. Nossa, só o jantar já daria uma história. Ela encontrou defeitos em todos os pratos que eu tinha preparado e não perdia uma oportunidade de falar sobre eles em voz alta. Meu bem, nunca coloque feijão nessa salada. E, por favor, use menos sal. Os comentários tortos dela me deixaram furiosa. Mas, claro, eu não podia dizer nada. Eu queria muito que a senhora Evans gostasse de mim. Pois sabe, a julgar pelo que o Jaden tinha contado sobre ela e pelo jeito que ele sempre falava sobre sua mãe, ele a amava mais que tudo nesse mundo, e eu o amava. O estranho é que ele não me defendeu em momento algum, mesmo tendo ouvido todas as reclamações dela. Após uma semana nesse inferno de críticas, ele tomou uma decisão. Nós deveríamos ir a um restaurante bacana para nos conhecermos melhor. Antes mesmo de recebermos as entradas, a mãe do Jaden resolveu agarrar o touro pelos chifres e finalmente disse que eu não me encaixava na família deles. Segundo ela, tudo relacionado a mim, a começar pela minha aparência e comportamento. Até a forma como eu decorava minha casa era uma bagunça. Até o quadro que eu tinha dado para ela era, abre aspas, uma peça de mau gosto e até frívola, que pode ser qualquer coisa menos arte, fecha aspas. E ela disse tudo isso com voz calma e com um sorriso maldoso nos lábios, o que me deixou com uma vontade danada de socar a cara dela. E aí, ela se levantou, como se nada tivesse acontecido, e foi para o banheiro, enquanto eu fiquei lá, sentada, com a sensação de que haviam jogado lama na minha cabeça. Teoricamente, eu deveria me levantar e ir embora, mas sei lá por quê, parece que alguma coisa me prendia naquela cadeira. Eu tinha muitas coisas entaladas na minha garganta, mas tinha medo de perder o Jaden. Enquanto eu pensava na melhor forma de reagir à Sra. Evans quando ela voltasse para a mesa, o garçom trouxe uma salada do chefe e disse alguma coisa sobre o molho de romã que ele havia colocado nela. Aí um pensamento passou pela minha mente rapidinho.
O Jaden havia comentado que a mãe dele tinha alergia a romã, mas eu ainda estava sob o efeito das palavras dela sobre mim, então, não sei porquê, não disse nada pro garçom. Quase em seguida, a senhora Evans reapareceu, como se nada tivesse acontecido. Se sentou e começou a comer a salada, dizendo que o restaurante que eu escolhi era horrível e que a salada estava amarga demais e tal. E eu fiquei lá, sentada, esperando ela ficar vermelha e começar a se coçar toda, sem nem ter ideia do molho de romã. Essa seria a minha vingança. Mas o que aconteceu depois foi a coisa mais horrível que eu já vi. A senhora Evans começou a se engasgar e caiu no chão, puxando a toalha da mesa. Eu fiquei tão assustada que só pensei uma coisa. Caramba, o que eu fiz? Os outros clientes do restaurante se juntaram ao nosso redor. Alguém gritou que já estava chamando uma ambulância e um homem começou a tentar fazer uma RCP na minha sogra. Naquele instante, minha mente pareceu ter voltado de um lugar distante. Eu peguei a bolsa dela, pois sabia que ela sempre carregava uma injeção para casos de emergência. Tudo isso aconteceu em questão de um par de minutos, mas para mim foi uma eternidade. Nós já estávamos na ambulância, a caminho do hospital, quando eu liguei para o Jaden com as mãos trêmulas. Foi horrível ter que contar para ele sobre aquele incidente terrível. Mas o pior é que eu sabia que havia aquele ingrediente perigoso na salada dela e não falei nada. Aquilo estava me torturando. Deus do céu, eu quase matei a mãe dele. Ele chegou o mais rápido possível e eu estava com a mãe dele no quarto do hospital. Ela estava dormindo, ou talvez estivesse fingindo só para não falar comigo. Mas assim que o Jaden entrou no quarto, ela acordou e começou a chorar, dizendo que ficou com muito medo por quase ter morrido. Aquilo fez o Jaden ficar ainda mais preocupado. Eu tenho que confessar, não tive coragem de contar a verdade para ele e resolvi colocar a culpa no garçom, fingindo que ele não tinha falado nada sobre o molho da salada. O Jaden ficou furioso com ele, mas eu dei um jeito de convencê-lo a não ir ao restaurante e deixar aquilo para lá. Graças a Deus, a mãe dele recebeu alta no mesmo dia. E a julgar pelo jeito que ela se comportou em casa durante o jantar, o apetite dela tinha voltado. E junto com ele, todo o veneno que ela despejava em mim. Durante a semana após o incidente, ela exigiu que eu levasse tudo para ela na cama, pois estava com dificuldade de se levantar. O estranho é que ela sempre precisava de alguma coisa urgente, bem na hora em que eu e o Jaden planejávamos passar um tempinho juntos. Foi 1000 vezes pior cuidar da mãe dele quando ela estava doente, embora eu tivesse certeza de que aquilo era puro fingimento. Uma vez, eu tentei conversar com o Jaden e perguntar quando exatamente ela voltaria para a Inglaterra, mas ele ficou com raiva. Que situação! Mas um dia, o destino me deu a chance de vencer a batalha contra a mãe do Jaden. Eu voltei do supermercado e a ouvi falando ao telefone. No começo, achei que ela estivesse conversando com o Jaden, mas depois percebi que a conversa tinha um tom romântico. Ahá! Ela estava ao telefone com um homem, e esse seria o meu coringa na manga, pensei. Afinal, o Jaden tinha certeza de que a mamãezinha dele tinha se recusado a se relacionar com outra pessoa após a morte do pai dele. Se ele ficasse sabendo do namorado dela, ele ficaria super decepcionado em saber que ela não era tão santa assim. Nossa, você tinha que ter visto a cara dela quando me viu. Acho que ela não havia conseguido terminar a conversa, pois encerrou a chamada rapidinho. Ela parecia furiosa e confusa ao mesmo tempo, e parecia estar pensando no que fazer para que eu não contasse tudo para o Jaden. Enquanto isso, eu fiquei lá, olhando para ela, pois tinha certeza de que a atitude dela com relação a mim iria mudar, e para melhor. Naquela mesma noite, enquanto estávamos jantando, ela disse que tudo estava uma delícia. Mas houve um momento estressante para ela. O Jaden perguntou se tinha acontecido alguma novidade durante o dia. A senhora Evans ficou tensa e olhou para mim como se implorasse para eu não contar nada para ele. Eu já não tinha intenção de fazer aquilo, mas aquele delicioso sentimento de superioridade me preencheu por dentro. No dia seguinte, a senhora Evans comprou uma passagem de volta para a Inglaterra. Ela convenceu o Jaden de que já tinha se recuperado totalmente do incidente. Eu e ela nunca conversamos sobre aquela ligação telefônica. Acho que nós duas nos entendemos sem dizer uma só palavra. No fim das contas, talvez não sejamos tão diferentes quanto pensávamos. E aí, gostou da minha história? Então deixe um joinha pra mim e inscreva-se neste canal para assistir a mais vídeos legais. Até mais!